Oi, pessoal, aqui é a professora Stephanie de Química e a gente vai estar dando início ao primeiro conteúdo da frente 1, que é a tabela periódica. Vai ser uma aula bem introdutória para a gente conhecer alguns conceitos importantes, conhecer a tabela periódica, saber utilizar a tabela periódica, né? Vai ser bem tranquilo, então qualquer dúvida vocês voltem o vídeo quantas vezes forem necessários. Não sanando as dúvidas de vocês no vídeo, vocês me mandem mensagem para a gente tentar resolver isso de outra forma, essa dúvida, ok? Eu espero que vocês gostem da aula. Me esforcei muito, tá, gente? Para tentar fazer uma aula bacana, mas sou um pouco limitada com os recursos, mas espero que vocês gostem disso, tá bom? Então vamos dar a continuidade do nosso primeiro tema. Vamos lá? A gente vai começar falando alguns conceitos importantes. Vamos conhecer prótons, elétrons e nêutrons. Prótons é a parte positiva do átomo. Os elétrons a parte negativa, nêutrons a parte neutra. Ok, Stephanie, já sei que tem 3 coisas no átomo. E como eles se encontram nesse átomo? Vocês estão vendo aí na figura que o átomo contém um núcleo e órbitas. Órbitas são esses anéis que ficam em volta aí do núcleo. No núcleo, você sempre vai encontrar prótons e nêutrons, como está representado aí. E os elétrons, vocês vão encontrar eles nas órbitas, nesses anéis. Estão vendo? Ou seja, no núcleo tem prótons e nêutrons e nas órbitas, elétrons. É isso, como está representado aí. Sempre vai ser assim. Stephanie, por que os elétrons não estão junto com prótons? Você sabe que prótons é o quê? Positivo e elétrons, negativo. Imagina esse positivo com o negativo próximo. Vai ter uma repulsão muito, muito intensa, certo? Então, como foi estudado, né, há muito tempo, definiu assim o átomo. Prótons e nêutrons juntos e elétrons orbitando. Porque elétrons e prótons juntos tem uma repulsão muito grande. Ok? Qualquer dúvida, tem. Agora a gente vai falar sobre conceitos importantes da tabela periódica. Começando pela família, ou também conhecida como grupos, mas normalmente a gente fala família. A família são as colunas da tabela periódica, que vocês podem olhar aí, são 18 colunas. Contem, para conferir. Períodos são as linhas. As linhas, no caso, são 7 linhas, 7 períodos, como vocês estão vendo aí. Tá até aí tudo ok, gente? São 7 períodos, 7 linhas, 18 colunas. Então, família, colunas, períodos, linhas. Nunca esqueçam disso, para vocês não confundirem mais para frente. Agora a gente vai fazer nossa primeira classificação dos elementos da tabela periódica. A tabela periódica é composta por elementos, né? Todo mundo sabe, todo mundo vê. Qual a primeira classificação, Stephanie? Elementos representativos e elementos de transição. Elementos representativos está escrito aí em azul. São essas duas primeiras essas duas primeiras colunas e as 6 últimas colunas. Todo mundo viu? Tá escrito em azul. Esses são os elementos representativos. Agora, os elementos de transição tem 2. Elementos de transição interna e elementos de transição externa. A transição interna é essas 2 linhas que ficam abaixo da tabela periódica. A transição externa é a meiuca aí da tabela. Vocês estão vendo aí que está escrito em vermelho. Vocês podem pensar também, essas linhas aí, Stephanie. Imagine a tabela periódica como se fosse em 3D. Entendeu? Mas como ficaria meio confuso de vocês analisarem depois e tal, por isso que eles botam abaixo da tabela periódica. A parte maior. Ficar essas 2 linhas abaixo. Por isso que a transição interna e a transição externa. Vocês só têm que saber disso. Família são as colunas da tabela periódica, que são 18. Períodos são as linhas, 7 períodos, 7 linhas. Elementos representativos, 2 primeiras colunas, que está escrito em azul, e as 6 últimas colunas, que está escrito também em azul. Elementos de transição, a transição externa, a meiuca da tabela, todo mundo vendo aí, está escrito em vermelho. Transição interna, as 2 linhas abaixo da tabela periódica parte maior da tabela periódica, né? Transição interna, essas 2 linhas, que também são chamadas de séries de lantanídeos
e actinídeos. Todo mundo viu aí? Tá escrito também em vermelho. Gente, qualquer dúvida nessa parte vocês voltem, principalmente na parte de famílias e grupos. Vocês precisam saber o que são essas coisas, né? Que são diferenciar o período de família, para não confundirem mais para frente, ok? Vamos fazer uma revisão? Vamos lá. Família e grupos, colunas, períodos, linhas, elementos representativos e transição. Esse é o slide. Pulando. Agora a gente vai falar sobre a tabela periódica completona, bonitinha aí para vocês. O que a gente precisa saber aqui? Vocês estão vendo esse elemento aí que tá solto, o LI? A gente vai ler ele. Isso vai representar. Isso é um exemplo que tiraram e a gente vai ler para saber o que é. Estão vendo que tem um númerozinho em cima, olhando de cima para baixo desse quadradinho. Tem um númerozinho pequeno. É o número atômico. Então, toda vez que tiver um númerozinho em cima, é número atômico. E tá vendo que o símbolo, né, do número químico vem embaixo do número atômico. No caso, ele está representando aí, o exemplo é o lítio, o Li. O símbolo sempre vai estar em negrito, tá vendo, gente? Sempre vai estar. Olha para a tabela periódica, está tudo em negrito. Então, o símbolo em negrito. Embaixo do símbolo do número atômico vem o nome do elemento. No caso aí, lítio. E embaixo do nome do elemento químico vem o peso atômico, ou também conhecido de massa atômica. Então, vamos lá. É assim para todos os elementos da tabela, tá, gente? Então, vocês têm que saber disso. Agora, a gente vai para a segunda classificação dos elementos na tabela periódica, que é a divisão. Vocês sabem, né, que os elementos não são iguais, né? Eles são diferentes entre si. E tem aquela divisão dos elementos representativos de transição. Agora a gente vai ter a divisão de metais, semimetais e não metais. Como vocês podem perceber, né, metais combina tudo, é tudo em azul. Semimetais verde e não metais em amarelo, né? Vamos botar amarelo. É isso. Agora a gente vai falar a parte um pouco mais importante. Se aquela parte foi rápida, qualquer coisa volta, hein? Agora a gente vai falar de famílias, ou como eu disse, é grupo, mas a gente chama mais de famílias. Todo mundo, espero que estejam com a tabela periódica na mão, que agora vocês vão precisar olhar a tabela periódica. Tem nomes, essas famílias. As mais importantes são as dos elementos representativos. Lembra? Todo mundo olhando para a tabela. As 2 primeiras colunas e as 6 últimas colunas. Os elementos de transição não são muito importantes, os nomes, mas os representativos são mais importantes para a gente. Então, todo mundo olhando primeiro para as 2 primeiras colunas. Todo mundo olhando lá. Família 1A, metais alcalinos. Então, sempre que eu falo metais alcalinos, elementos de metais alcalinos, é a família 1A, primeira coluna. Segunda coluna, 2A, metais alcalinos terrosos. Faz setinha aí, vai puxando, escreve embaixo da tabela. Todo mundo, hein? Indo para as últimas 6 linhas, 6 colunas. Todo mundo vai para o outro lado da tabela. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Se você perceber, essas 3 famílias começam... família do é o primeiro elemento. Família do boro é o primeiro elemento da coluna. Família do carbono é a primeira coluna. Família do nitrogênio o nitrogênio é o primeiro da coluna. É meio que intuitivo vocês, quando forem olhar, gravarem, entendeu, gente? Então, eu espero que vocês estejam conseguindo observar isso. Agora, vamos para a família 6A, que é a família dos calcogênios. O primeiro elemento é o oxigênio, tá todo mundo vendo? Família 7A, família dos halogênios, que começa com o flúor. E dos gases nobres, que é a última coluna. Gente, os gases nobres nunca vão reagir com ninguém. Nobres até mesmo para isso, sabe? Eles não reagem, eles estão estáveis. Eles ficam lá bonitinho no lado deles. Beleza? Então, voltando, vamos resumir. O que é importante a gente saber? O nome dos elementos representativos. Por quê? Representativos, Stephanie? Porque é mais importante pra gente agora, tá bom? Família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Vai para o outro lado da tabela. Família do boro, 3A. Família do carbono, 4A. Família do nitrogênio, 5A. Família do calcogênio, 6A. Família dos halogênios, 7A. Família dos gases nobres, 8A. Ok, pessoal? Vocês querem... E outra, se vocês tiverem com dúvida, onde está esse 1A, 2A? É um númerozinho de cima, às vezes está em romano. 1A, 2A, 3A. Ok?
Qualquer dúvida, essa parte é importante, porque questões são muito cobradas assim. Eu falo para vocês o nome da família e o período que está o elemento. E vocês vão me dizer qual é o elemento. Entendeu? Por isso que é importante. Imagina se eu falo para vocês. Qual é o elemento dos metais, o elemento metais alcalino no terceiro período? Vocês vão lá na coluna, na primeira coluna, no terceiro período, que vai, no caso vai ser a terceira linha, e vão ver que é o sódio. Por que é o sódio? Porque está na família dos alcalinos e ele é do terceiro período. É tipo uma batalha naval. A gente vai ver isso mais pra frente, ok, pessoal? Agora a gente vai falar sobre propriedades periódicas. O que é isso, Stephanie? A tabela periódica, além de fornecer os elementos químicos pra gente, ela é importante porque dá o que acontece, né, com eles. Propriedades periódicas é como vai reagir, né, esse elemento com outros. Aqui vai ser bem mais texto, né, eu vou ler mais para vocês, mas depois no finalzinho tem um resuminho pra gente frisar. Mas vamos começar pela eletronegatividade, que é a propriedade mais importante pra gente. No Enem, tá, gente? Quem for trabalhar com isso é outra história. Mas vamos lá. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de receber um elétron. Ou seja, imagina uma criança de 2 anos e uma pessoa de 20 anos com uma corda. Quem você acha que a corda vai ficar mais próxima? Da criança de 2 anos ou da pessoa de 20 anos? Exatamente, da pessoa de 20 anos, porque teoricamente é mais forte do que essa criança. Então, eletronegatividade, isso é a tendência que a pessoa tem de ficar mais perto daquele elétron, o elétron ficar mais perto do elemento. Entenderam isso, gente? Então, eletronegatividade, a tendência que o elétron tem de ficar próximo, de atrair mais o elétron para próximo de si. Raio atômico é a distância do centro do núcleo de um átomo à camada mais externa, que é conhecida como camada de valência. A gente vai falar de camada de valência nas próximas aulas, mas agora é só você saber que camada de valência é a camada mais externa. Então, o raio atômico ele vai dizer para vocês o tamanho desse átomo, ok? Raio atômico é isso. Potencial de ionização é a energia mínima necessária, no caso, né, para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Caso potencial de ionização é energia mínima, ele vai fornecer energia mínima para aquele átomo retirar aquele elétron no estado gasoso. A afinidade eletrônica vai corresponder à energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele captura um elétron, do jeito quando ele pega um elétron, ok? Então vamos resumir. Eletronegatividade, a tendência, a capacidade que um átomo tem de deixar aquele elétron perto de si. Caso ele é mais forte, lembram sempre da criancinha com uma corda no meio e uma pessoa de 20 anos, uma pessoa mais velha. A corda vai sempre ficar mais próxima por a pessoa ser mais forte. Então, a eletronegatividade é você puxar aquilo mais próximo de você. Raio atômico é o tamanho daquele átomo. Ele vai definir o tamanho do átomo, como se o átomo vai ser pequeno, grande, médio. Potencial de ionização, energia mínima para você remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo captura um elétron, também no estado gasoso. São definições que vocês têm que ficarem atentos. Essas são as 4 propriedades mais importantes que vocês têm que ficarem ligados, tá bom, gente? Tá, Stephanie, você falou um monte de coisa aí, leu, todo mundo ok. Já entendemos que você definiu cada propriedades periódicas. Mas agora explica pra gente como a gente vai ver isso em prática, como eu vou saber qual elemento é mais eletronegativo e qual elemento é menos eletronegativo. Ou qual elemento é maior ou menor, quem tem maior potencial de ionização, afinidade eletrônica. Isso a gente vai ver agora no próximo slide. Vocês vão ter que olhar para a tabela periódica, como eu disse. Propriedades periódicas é a propriedade que a tabela periódica proporciona para a gente, entendeu? Vocês vão ter, como eu disse, vocês não precisam saber todos os elementos químicos, vocês não precisam decorar. É mais uma coisa de vocês analisarem e entenderem alguns pontos. Claro, alguns elementos vocês vão ter que precisar saber. Como a gente vai ver agora, afinidade, eletronegatividade, vocês vão saber qual é o elemento mais eletronegativo
sem decorar números nem nada. Vocês vão saber só analisando a tabela periódica. A mesma coisa com as demais propriedades. Ok? Volto a ressaltar. Qualquer dúvida, vocês voltem a esse slide de propriedades periódicas, que é bem importante vocês saberem também. São conceitos que eu selecionei mais importantes para dar essa aula para vocês. Voltem de novo, voltem 1000 vezes. Só se caso assim, está falando, não entendi mesmo. Que aí eu pego e vocês me mandem mensagem para a gente resolver. Então a gente vai para o próximo slide agora, que vocês vão aprender a usar essas propriedades. Tá vendo aí representado? É a tabela periódica. Como a gente vai saber o elemento mais eletronegativo, com maior energia de ionização e afinidade eletrônica? Essas 3 propriedades, elas crescem de baixo da tabela periódica para cima, da esquerda para a direita. Tá vendo as setinhas? Então, tirando os gases nobres, que já estão estáveis, ninguém mexe neles, até a família 7A, o flúor é o mais eletronegativo. Por quê? Porque você olhando de baixo para cima, da esquerda para a direita, o último elemento antes dos gases nobres é o flúor. Então, ele é o mais eletronegativo, ele é o que possui maior energia de ionização e afinidade eletrônica. Entenderam como crescem essas energias, essas propriedades? Beleza, agora a gente vai olhar o raio atômico, que é o tamanho do átomo. Eletropositividade é o inverso da eletronegatividade. A eletronegatividade é você ter próximo ao elétron, né? A eletropositividade é você ter distante o elétron. Você tem a tendência de liberar mais fácil o elétron, ok? O raio atômico, a eletropositividade, cresce de cima para baixo da tabela periódica, da direita para a esquerda, como está representado na seta. Então, Stephanie, qual é o elemento maior, né, que tem maior raio atômico e que tem maior eletropositividade? É o Frâncios, todo mundo está vendo aí, é o último elemento da tabela periódica. Todo mundo achou? Então, energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, cresce de baixo para cima da tabela periódica, da esquerda para a direita. Flúor, o elemento que vai ser mais eletronegativo, maior energia de ionização e afinidade eletrônica. Raio atômico e eletropositividade, cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Frâncio tem maior raio atômico e eletropositividade. Vocês entenderam isso, gente? Quem não entendeu, por favor, mandem mensagem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Estamos aí para tirar qualquer dúvida, tá bom? Como eu falei pra vocês, é uma aula mais introdutória. Já tem no Drive, já tá com a lista dessa aula e a aula do Patrick, que vocês já podem ir fazendo para tirar dúvidas com a gente. Qualquer dúvida, toma aí, vou sempre ressaltar isso.